Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Lisette recebe a visita de sua amiga Lete. Lisette diz à amiga que quer viajar com ela para o México para visitarem a associação e quer ser a madrinha dela e vai pagar o tratamento e transplante dela. Lete agradece e abraça a moça. Vitória diz a Fernando que Raquel chorou e suplicou para não denunciarem Ulisses e se parar de beber, pelo menos, vão sair ganhando. Fernando diz que deu de presente um cachorrinho para Kátia, que está fazendo feliz. Raquel diz a Maura que Ulisses jamais faria algo sério assim. Maura diz que ele está se escondendo e não aparece. Raquel diz que acha que Bruno está por trás de tudo isso. Maura nega que Bruno tem algo a ver com isso. Maura oferece bebida para Raquel, mas ela nega e vai embora. Alessandro e Maria José estão indo de viagem para a casa de Porfírio, na fazenda de Toluca. Maria José pede a Alessandro para ver sua mãe primeiro, para ele explicar o que fez. Paula diz a Roberto que Ulisses merece apodrecer na cadeia depois de tudo que fez. Roberto diz que ninguém poderia imaginar que Ulisses seria o único a motivar Raquel a deixar o álcool. Ele fala que essa decisão foi a melhor e Raquel poderá deixar de beber e ficar cuidando da menina. Roberto aconselha Paula a conversar com Gabriel sobre tudo que fala com ele, pois ele irá conseguir tranquilizá-la e fazê-la se sentir melhor. Alessandro e Maria José chegam à casa de Helena. Helena abraça Maria José e a chama de Sandra. Maria José diz: "Não, mamãe, não sou Sandra, sou Maria José. E ele é meu esposo, Alessandro Lombardo, pai do meu filho." Helena fica surpresa. Helena pede perdão, pois também caiu na mentira de Ulisses e sempre pensou que ela fosse Sandra. Maria José diz que de todo jeito é filha dela. Alessandro diz que quem não sabe da verdade é seu Porfírio, e ele e Maria José estão dispostos a dizer a verdade para ele. Helena pede que Maria José não diga nada para Porfírio, pois ele está cada dia mais doente e pode ter um treco. Alessandro diz a Maria José que não está de acordo na mãe dela de continuarem mentindo para Porfírio. Maria José diz que não quer que o senhor morra e tem muito carinho por ele. Helena diz a Jorge que falou com Maria José, suplicou e fez um drama para ela seguir dizendo a Porfírio que é Sandra. Jorge diz a Helena que eles perderam a oportunidade de ganhar a herança. Alessandro e Maria José chegam à fazenda de Porfírio. Maria José abraça o avô. Ele reclama por ela ter o deixado e saído de viagem. Maria José apresenta Alessandro para Porfírio. Emiliano está ali com eles. Porfírio escuta Alessandro chamando Maria José de amor e pergunta se eles já são namorados. Maria José diz que são marido e mulher e tem um filho chamado Antônio e confessa que não é Sandra. Jorge pede que Helena espere Maria José sair da casa de Porfírio e pergunte se ela disse toda a verdade. Porfírio fica chocado por ter sido enganado por todo esse tempo e Sandra nunca foi sua neta. Maria José diz que pensou que era Sandra. Alessandro diz que foi há alguns dias que Maria fez uns exames que demonstraram que ela não é Sandra, já que teve sua memória apagada. Emiliano diz a Porfírio que não disse a verdade para ele porque sentiu medo do que podia acontecer com ele, já que estava tão mal. Porfírio diz que está completamente sozinho. Maria José diz que o pouco tempo que se conheceram aprendeu a amá-lo e estará ao lado dele até que ele queira. Porfírio pergunta se é por seu dinheiro. Alessandro diz que Maria José não precisa de dinheiro e tem uma boa posição econômica e é suficientemente capaz de manter sua família. Porfírio pede que eles saiam, mas que não avise aos abutres da Helena e Jorge, que ele já sabe de tudo. Maria José abraça Porfírio. Alessandro se despede dele. Eles saem. Helena pergunta à filha se disse a verdade para Porfírio. Maria José diz que não, e ele ainda pensa que ela é Sandra. Helena agradece a Maria José. Porfírio chora por ter sido enganado por tantos anos. Alessandro e Maria José voltam para casa de carro. Emiliano avisa Fernando que Maria José contou tudo para Porfírio e está muito dolorido, porque Porfírio é seu amigo há muitos anos, e se ele se for, ficará sozinho. Fernando diz ao tio que ele tem ele. Fernando pede para mandar a Kátia para lá e ela mudou muito o comportamento. Helena diz a Jorge que, segundo Maria José, não disse nada para Porfírio, mas tem suas dúvidas pela atitude fria do marido dela e Emiliano saiu sem se despedir. Jorge diz que eles não têm culpa de nada e a culpa cairá sobre Ulisses. No dia seguinte, Maria José e Alessandro visitam Porfírio novamente. Maria José diz que veio se despedir. Porfírio diz que mesmo ela não sendo sua neta, gostaria de ter tido uma igual a ela. Maria José diz que queria ter tido um avô igual ele. Ela o abraça. Eles dizem que tem um filho pequeno. Porfírio gostaria de ver o bebê antes de morrer. Um tempo depois, já em casa,
Vitória comenta com eles que coitado de Porfírio, e deve ter sido uma desilusão muito grande para ele descobrir a verdade. Paula diz a Maria José que Raquel sempre foi bem chata com a irmã e fez a vida dela um inferno, sempre que pôde. Filipa diz que isso já ficou para trás. Alessandro pede que Paula vá à empresa trabalhar, pois já é o horário dela ir. Furiosa, Paula sai dali. Alessandro pede que Maria José não ache mal, mas é porque Paula é um pouco rebelde e às vezes tem que ser duro com ela. Raquel vai até o hospital e pede ajuda ao doutor, pois prometeu à mãe que não beberia nenhuma bebida, mas está com muita ansiedade e precisa de ajuda. Hernan diz que deram os medicamentos para a ansiedade dela, mas ela precisa ter força de vontade para evitar a bebida. Ele diz que ela precisa de ajuda, voltar à clínica de reabilitação, com o objetivo de não sair de lá até melhorar. Kátia mostra seu cachorro para Lisete. Lisete diz que irá ao México na associação e vai pagar o transplante de sua amiga, Lete. Kátia diz que isso é muito lindo da parte dela. Mari dá instruções a Paula. Maria José chega à empresa. Maura chega e dá oi para Maria José. Alessandro diz que aquela moça é Maura, uma amiga e sócia da empresa. Esteve com ela no dia do sequestro. Maura propõe ir com Maria José ao banco. Alessandro se preocupa e pede para Paula ir com elas, mas Maura diz que o banco fica no outro edifício, perto dali. Chorando muito, Kátia diz a Lisete que Bruno a mandou pro inferno, definitivamente, por culpa de Maura, e ela fez uma festa, apresentou um rapaz que se envolveu com ele por ter bebido demais, e o desgraçado a gravou. E Bruno está com esse vídeo. Lisete fica triste pela amiga e pede que diga ao irmão sobre isso, pois esse vídeo pode ser postado na internet. Lisete procura na internet pelo computador e descobre que o vídeo de Kátia foi publicado. Kátia fica muito triste e chora. Lisete diz a Kátia que isso tem que se resolver. Lisete e Kátia contam tudo para Fernando. Kátia chora muito e pede perdão a Fernando. Lisete diz a Maura que não pode acreditar nisso que ela fez com Kátia. Maura pede à irmã que abaixe a voz com ela, e ela também teve atitudes muito perversas, começando pelo de Mário Aguirre. Kátia diz a Maura que não se importa com o que elas fizeram no passado, mas sim com o que fez com ela. E Bruno subiu o vídeo na internet. Maura diz que não sabia que isso ia acontecer. Lisete diz a Maura que não deveria ter feito algo tão ruim assim, e questiona se ela está tão comprometida com Bruno para fazer o que ele pedir. Maura diz que isso fez um favor a Kátia, para ela se dar conta pela classe de homem que ela estava se metendo, que é Bruno. Kátia promete vingança pelo que eles fizeram com ela, dizendo que eles vão pagar. Fernando chega no chalé de Bruno e pergunta como fez isso com sua irmã e mandou gravar sua irmã tendo relações com outro homem e postou o vídeo na internet. Bruno diz que se Kátia é uma fácil, que se mexe com qualquer um, não é seu problema, não é sua culpa. Fernando enforca Bruno. Bruno diz que o nome do homem que fez isso é Mateu. Fernando pede o vídeo. Bruno entrega o celular para ele. Fernando diz a Bruno que o mata se tiver tido algo a ver com isso. Alessandro dá o cheque com a quantia de dinheiro, lista para Maria José. Alessandro diz a Maria José que eles podem se casar primeiro pelo civil, e logo virão sobre o vestido de noiva, os convidados, e tudo para ela se casar pela igreja o quanto antes, com ele. Fernando vai atrás do Mateu, no muquifo que ele mora. Fernando reclama com Mateu por ter gravado um vídeo da sua irmã, tendo relações com ele. Os amigos de Mateu chegam ali para defendê-lo. Mateu diz que aquele imbecil veio acusá-lo de algo que não fez e só veio arrumar briga. Fernando dá um soco em Mateu. Vira uma confusão entre eles. Fernando, Mateu e os amigos do infeliz. Fernando acaba sendo jogado do alto da escada e desmaia. Mateu foge com os amigos. A ambulância leva Fernando para o hospital, muito machucado. Ezequiel recebe uma ligação da Cruz Vermelha, comunicando do acidente de Fernando. Ezequiel avisa Vitória que Fernando está ferido na Cruz Vermelha e sofreu um acidente. Vitória fica triste. Vitória, Kátia e Alessandro vão para o hospital. O médico diz que Fernando tem uma fratura na coluna vertebral e a medula espinhal está comprometida. Vitória e Kátia veem Fernando muito mal. Kátia diz a Alessandro que contou para Fernando que foi à casa de Maura para uma festa e um cara fez um vídeo seu e postou na internet. Raquel vai ao quarto dos bebês e pergunta da mãe. Filipa diz que ela foi para o hospital. Maria José diz que Fernando sofreu um acidente. Raquel toca sua bebê pela primeira vez e faz um carinho dela. Raquel pede que Filipa e Maria José a mantenham informada sobre tudo. Hernan diz a Vitória, Kátia e Alessandro que Fernando corre risco de ficar paraplégico.
Kátia chora muito e abraça Vitória. Já à noite, Alessandro conta sobre o estado de Fernando para Maria José. Maria José pede que o marido não se preocupe, pois Fernando, sendo jovem, tem que se recuperar. As moradoras do hotel que Ulisses está começam a reclamar com o porteiro pelo mau cheiro de um apartamento. O porteiro liga para Raquel e diz que o apartamento 4 está com mau cheiro e os vizinhos vieram reclamar muito. O porteiro pede permissão a Raquel para ir no apartamento. Raquel diz que irá para lá. Alessandro vê Fernando e diz que ele vai ficar bem e pede que ele não se desespere. Fernando diz a Alessandro que teve uma briga e os malditos o jogaram da escada, um tal Mateu que gravou um vídeo de sua irmã. Alessandro fica surpreso. Alessandro diz que esse imbecil vai pagar pelo que fez a ele. Fernando diz que não sente as pernas e está assustado. Lisete diz a Maura que vai para a cidade do México. Maura não está gostando da irmã pagar o tratamento de uma moça estranha. Lisete diz que é sua amiga e depois do que ela fez a Kátia, não quer vê-la por um bom tempo. Alessandro chega à casa de Maura. Alessandro pede a Maura para falarem de Mateu. Lisete diz que vai ficar ali mais algum tempo, porque isso vai começar a ficar bom. Alessandro pergunta a Maura como se atreveu a convidar Mateu para uma festa. Maura diz que Mateu chegou colado em Kátia e não é babá dela para ficar de olho nela. Alessandro pergunta por que Bruno tinha esse vídeo e não terá sido uma armadilha dela que prestou em ajudá-lo. Alessandro pergunta a Maura que trato ela tem com Bruno. Maura diz que não tem ideia do que ele está falando. Lisete pede que ela não finja, pois sabe muito bem do que Alessandro está falando. Maura diz que quando viu Kátia na festa, pareceu bem, para esquecer de Bruno, ela está com outro homem, mas não sabe de mais nada. Alessandro diz a Maura que o desgraçado do Mateu pode ter deixado Fernando paralítico por toda a vida e espera que ela não fique com esse peso na consciência. Alessandro sai para procurar Mateu. Lisete pede que Maura vá se despedindo de Alessandro para sempre, pois se ele descobrir a verdade, não vai perdoá-la nunca. Vitória vai ao quarto de Fernando e ele está dormindo. O médico diz a Vitória que a operação saiu bem e só falta fazer a tomografia, para ver se vai precisar de outra intervenção ou se ele será tratado com terapia. Vitória chora e toca em Fernando. Fernando pergunta a Vitória como vai ficar e por que não sente as pernas. Vitória diz que deve ser anestesia ou algum calmante para aliviar a dor. Fernando pede que ela diga a verdade. Vitória diz que aconteça o que acontecer, sempre estará ao lado dele, ajudando a se recuperar. Raquel vai de carro ao apartamento. Do lado de fora, ela já sente o cheiro do fedor. Eles acham que um animal morreu lá dentro. Raquel entra no apartamento e fica chocada ao ver Ulisses morto, já em estado de decomposição, e sofre. Alessandro denuncia Mateu e os caras que empurraram Fernando. Raquel liga para Alessandro aos prantos e diz que Ulisses está morto e o encontrou no apartamento. Alessandro pergunta se ele foi atacado ou o quê. Raquel diz que ele tinha uma arma lá, mas não sabe o que aconteceu. Alessandro pede que ela não se preocupe, pois já está indo para lá. Alessandro chega até Raquel e a abraça. Ele corre para o apartamento e vê o corpo. O detetive diz que faz dias que Ulisses morreu. Alessandro acha que Ulisses se suicidou pelo sequestro da sua esposa. Roberto fica sabendo da morte de Ulisses e fica chocado. Alessandro diz que Raquel o encontrou no apartamento e parece que ele tirou a própria vida. Maria José brinca com Tony. Alessandro chega em casa com Raquel. Raquel está chorando muito. Maria José pergunta o que aconteceu. Roberto chega e diz que Ulisses tirou a vida. Porfírio segue na mesma. Helena diz a Porfírio que aconteceu muitas coisas que ele não sabe e veio dizer toda a verdade. Helena diz a Porfírio que há algo que escondeu durante anos e é hora dele saber. Alessandro diz a Maria José que Ulisses pode ter feito isso pelas culpas dele, mas sem coisas muito estranhas. Helena diz a Porfírio que quando conheceu o filho dele, estava casada com outro homem, mas se apaixonaram e ela ficou grávida e fez seu marido acreditar que a filha era dele. Mas a verdade era de Cristóvão mesmo, e então deu à luz as gêmeas, Sandra e Maria José, e ele foi e teve outra filha, essa sim, do seu marido Pedro, e aí Cristóvão voltou, e ela já não aguentou mais, vivendo ao lado de Pedro, e o abandonou, levando apenas Sandra. Mas ela morreu. Helena fala que Ulisses sequestrou Maria José e fez eles acreditar que era Sandra. Porfírio diz que ela está mentindo e essas moças não são filhos do seu filho, não são suas netas. Porfírio se sente mal. Helena jura que sim, e era. Porfírio pede que ela saia.
Helena procura por ajuda. Vitor e Kátia continuam no hospital, esperando por notícias de Fernando. Alessandro pede para elas irem descansar em casa, tomar um banho, pois não adianta ficar ali no hospital. O médico avisa que fizeram a tomografia e não será necessário outra operação, mas Fernando sente muita dor. Porfírio diz a Isaías que não sabe o que pensar e Helena é uma mentirosa, mas quer acreditar que não está sozinho no mundo e que o que ela diz é verdade. Alessandro diz a Fernando que ele vai ficar bem. Kátia chega em casa e abraça seu cachorro. Vitor vai ao quarto descansar um pouco, mas ainda está morrendo de tristeza.